Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estamos aí iniciando uma nova semana, né? A última semana de agosto. Temos aí continuação da aula passada, que é a correção dos exercícios que ficaram para casa, os exercícios da página 28 e 29. Em seguida, nós falaremos aí sobre pontuação, tá? E né, junto com a explicação de pontuação, eu irei mostrando para vocês a atividade de casa. Essa semana vocês terão uma atividade para ser feita em casa e no livro, tá? E uma outra atividade, que é uma atividade programada, que é um formulário, que nós estaremos fazendo aí durante a nossa live de quarta-feira, tá? No dia 26. Daqui a pouco, no final da aula, eu vou explicar para vocês como vai funcionar essa atividade, tá? Então, nós faremos essa atividade durante a live, porque aí vocês vão fazendo, vocês vão respondendo e eu vou estar ajudando vocês. Vai servir de revisão, tá? Revisão para nossa atividade de diagnose que vai ser da semana que vem, tá bom? Só para revisar mesmo o conteúdo, no caso aí a transatividade verbal e pontuação, tá? Então aqui, eu vou abrir o livro aqui para mostrar para vocês aqui o conteúdo, tá? Que é aqui o uso da vírgula e dos dois pontos. Essas duas pontuações, elas são muito presentes na escrita, porque são dois tipos de pontuações que são muito utilizadas, né? E como posso dizer para vocês, tá dentro da nossa base, né? Linguística, da nossa base de escrita, nossa base gramatical, na verdade, tá? Falei errado, não era linguística, não. Então aí, né, nós temos a vírgula e os dois pontos. Então vamos aí, vamos acompanhar aí pelo livro. Deixa eu só alinhar aqui, pronto. O emprego da vírgula, ele pode ocorrer com diferentes funções, tá? Além das vistas na página anterior, tá? Página anterior qual? Aqui, ó. Aqui nós temos aqui o exercício, né? Que começa aqui com o texto, e aí ele vem mostrando aqui as questões da vírgula. E aqui ele faz uma breve explicação, deixa eu pegar uma caneta aqui, ele faz uma breve explicação aqui, né, de como a vírgula foi utilizada lá no texto. Mas antes de nós partirmos para isso aqui, eu quero que, né, nós possamos aqui analisar essa explicação aqui. Quando se fala em uso da vírgula, meninos, existem inúmeras regras, né, inúmeras formas de utilização. Aqui, né, o livro apresenta para vocês as principais, tá? As que vocês precisam saber por enquanto, mas à medida que os anos vão passando, os anos escolares, vocês vão aprendendo novas regras, que existem várias outras além dessas, tá? Mas essas aqui são as principais. Então vamos lá, o emprego da vírgula ele pode ocorrer, né, em diferentes funções, né, diferente do que foi dito anteriormente. Então vamos aqui ver. Primeiro aí, isolar palavras utilizadas para chamar ou invocar alguém, ou seja, chamar alguém, chamar algo. Então, se eu estou chamando alguém, Gabriel, seu pai está te chamando. Então, precisa ter essa pausa, porque qual que é a função da vírgula? É uma pausa mais leve dentro da leitura, né? Que aí essa pausa entra aí na fala. Gabriel, seu pai está te chamando, tá? Depois, enumerar ações em uma frase. Olha aí. O que é enumerar ações? É você ir descrevendo, você ir enumerando uma por uma. Foi isso, isso, isso e isso. Olha o exemplo. Ivan sorriu. Primeira ação que ele fez. Acenou para a mãe. Segunda ação. Entrou no carro. Terceira ação. E disse adeus. Então, aí nós tivemos aí a enumeração de ações que foram feitas aí por Ivan. E aí finalizou a frase, né? Não precisou colocar a vírgula, que nós sabemos aqui que não precisa. Você vai utilizar o i, que aí você coloca o i, fechou. Separar o nome de uma localidade de uma data.
Isso aqui é muito visto quando vocês estão estudando o gênero carta, tá? Então, tem o nome, né? A localidade, estado, a cidade. Põe-se uma vírgula, né? Acrescenta-se uma vírgula e em seguida a data, tá? Próximo aí, isolar os elementos que compõem um endereço. Também aparece muito no gênero carta, no gênero textual carta. Rua Pará, vírgula, 1950. Então, separou, isolou aí os elementos que aparecem aí, né? Do endereço, que no caso aí é o nome da rua, e o número, esse 1950 aí corresponde ao número, né, dessa casa, desse endereço aí. É importante vocês saberem o quê? Quais são os usos obrigatórios da vírgula. No entanto, né, existem casos aí que esse sinal de pontuação não deve ser empregado. É muito importante, prestem bastante atenção nisso daqui. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, vão escrever texto e elas saem colocando vírgula em tudo que é canto. Né? Ah, então eu vou colocar vírgula em tudo, né? Porque aí eu não vou errar nada. Você vai errar, porque você vai estar utilizando uma vírgula num lugar inadequado, que não é apropriado, né, essa utilização aí dessa pausa. Então, vamos aí ver aí situações que devem ser evitadas, né? Que não deve ser colocado a vírgula. Ramon, desculpa, tô lendo lá o exemplo. Então, olha só. Para separar termos essenciais da oração. Então, nós já estudamos aí, né, sujeitos, nós já estudamos verbos, nós estudamos os complementos, que é onde está falando do objeto direto, objeto indireto. Então, ela não deve ser utilizada para fazer esse tipo de separação, tá? Olha só, Ramon, vírgula, conheceu, vírgula, Daniele na Espanha, por exemplo. As duas vírgulas foram colocadas aí de forma errada, de forma inadequada. Por quê? Porque Ramon é o sujeito, quem está praticando a ação. E conheceu é um verbo. Então, a regrinha diz que não se deve separar esses termos essenciais da oração, que é sujeito, verbo e complemento. Tá? E aí, né, verbo e Daniele, né, tem essa separação aqui depois do verbo, né, de Daniele, é o complemento, no caso aí um objeto direto, ou seja, não precisou de preposição para ser ligado, né, o verbo não precisou de preposição para ser ligado ao complemento, tá? Então, como que ficaria essa oração aí? Sem nenhuma vírgula. Ramon conheceu Daniele na Espanha. Ponto final, acabou. Não precisa colocar vírgula, porque você, né, não tem, porque nós temos aí o sujeito, nós temos o verbo, nós temos o complemento aí. Então, não precisa, tá? Agora aqui os dois pontos, né? Os dois pontos, eles são utilizados aí para dar ênfase, né? Para enfatizar, para dar destaque, para destacar uma expressão, frase, palavra, introduzir uma explicação, né? Às vezes uma fala, né? Os dois pontos vocês usam muito quando vocês estão escrevendo narrações, né? Que aí você coloca dois pontos lá embaixo em outra versão e a fala do personagem. Olha os exemplos aí. Elaine é muito inteligente, dois pontos. Sabe conversar sobre qualquer assunto. Então aí, né, deu uma explicação aí referente a Elaine, né? Para resumir algo que seja apresentado, né, anteriormente. Amigos, parentes, pais. Todos foram à formatura de Samuel. Também pode ser usada após verbos como falar, dizer e responder. Aí, no caso, aí tem esse narrativo, que eu acabei de falar que vocês utilizam muito, né? Clarissa disse, quando eu crescer, vou ser arquiteta. Não confundam, né, essas situações com os termos que foram ditos anteriormente, aí, com os termos essenciais, que aí aparece, né, o verbo, né, dizendo que você não separa o sujeito do verbo. Os dois pontos, eles são utilizados, né, para introduzir, né, para mostrar uma fala, né, e isso aí entra aí dentro do texto narrativo. Eu tô frisando isso daqui para que não ocorra, né, vocês colocarem dois pontos, por exemplo, aqui, ó, Ramon conheceu, dois pontos, Daniele na Espanha, completamente errado, tá? Por quê? Porque conheceu aí é um verbo transitivo direto e ele tá ligado aí, né, ao complemento que é Daniele.
Então, é um outro contexto. Lembre-se que o dois pontos só vem depois do verbo, desde que seja para enfatizar, para mostrar, para apresentar uma fala, tá? E aí é dentro das narrações, tá bom, meninos? Aí aqui nós falamos aqui sobre esses dois tipos de pontuação. Aqui começam os exercícios, tá? Esses exercícios fazem referência a dois pontos e a vírgula. Então, aqui tem esse texto, tá? Falando aqui sobre os povos árabes, que vocês estarão lendo. Depois, nós temos aí, né, os exercícios, né? E aí, esses exercícios aqui são bem interessantes, por quê? Porque esse primeiro aqui, ele vem já perguntando aqui sobre a questão da utilização das vírgulas. Então, você vai, né, relembrar aí dessa explicação que nós fizemos agora e vai utilizar aí para responder essa atividade. O número 2 também vem falando sobre as funções da vírgula, tá? Ele pede para você reescrever um trecho aí no qual, né, ocorre, né, a utilização delas e vai explicar a função. A 3 já vem falando aí, né, já vem trabalhando aí a questão dos dois pontos, e aí você vai, né, identificar onde aparecem esses dois pontos lá no texto e dizer qual é a função que eles estão exercendo ali naquele contexto. A 4, opa, foi demais. A 4, né, já faz uma pergunta bem interessante, né, prestem bastante atenção. Por que o trecho mais importante ainda foi apresentado entre vírgulas? Então, você vai escolher uma dessas alternativas aí. Por que, né, que ele foi apresentado entre vírgulas? Aí que vem a explicação, né, que eu mostrei pra vocês. Aí aqui já aparece aqui o praticando, tá? Que novamente aqui, ó, vem sobre dois pontos e vírgulas. Então, aqui, né, tem 3 enunciados aqui, né? Letra A, B e C. Foram excluídos 2 pontos e a vírgula. Então, vocês irão pontuar aí de forma correta. Lembrando dessas regrinhas que foram apresentadas agora há pouco. Descendo aqui. Isso. Aí aqui, né, número 2. Você conhece o Zoológico de São Paulo? Ele foi inaugurado em 1958 e guarda algumas curiosidades que vale a pena conhecer. Veja o quadro a seguir que apresenta informações gerais em números sobre esse zoo. Então, aqui, né, tem a apresentação aqui dos animais, né, a quantidade de animais, vem trazendo essas informações sobre o zoológico. E aí, prestem bastante atenção quando vocês estiverem lendo, na pontuação. Aparece 2 pontos, aparecem vírgulas, tá? Por quê? Aí aqui já vem as questões de interpretar, tá? E aí aqui já começa, né, na letra C, já com foco aqui na questão da pontuação, aqui nos 2 pontos, né? Em que você vai o quê? Você vai reescrever, né, os enunciados em destaque, que são esses aqui, fazendo adaptações necessárias para que fiquem sem os 2 pontos, tá? Então, você vai voltar lá, vai observar as que estão em destaque, olha aqui, tá tudo em laranja. E aí, você vai o quê? Você vai reescrever, para que fique sem os 2 pontos, você vai retirar os 2 pontos, mas não pode perder o sentido, tá? Aqui na letra D, compare os enunciados do quadro com esse que você produziu e, em seguida, aponte as principais diferenças entre eles. Então, você vai mostrar quais são as diferenças entre o que vocês reescreveram e o que está aí no livro. Número 3. A número 3 tem esse texto aqui, esse trecho aqui, tá? Desse diálogo, tá? Entre 2 pessoas de diferentes nacionalidades. Uma menina italiana, né, chamada Giovanna, e uma moça francesa, que não tem o nome citado. O texto mostra que um dia na Itália, quando Giovanna voltava para casa, ela encontrou a moça francesa sentada em cima de uma mala, pois não tinha onde se hospedar. Então, o que a Giovanna fez? Ela convidou, né, a moça francesa para jantar em sua casa e conhecer a família. Então, esse texto vem falando sobre isso. Então, pedi para vocês darem pause e fazerem a leitura dele. Aí, aqui na letra A, vem pedindo assim, ó. No trecho que você leu, foram apresentadas 2 nacionalidades, a italiana e francesa. Que característica cultural as diferencia? E como Giovanna interpretou isso? O que é isso, característica cultural? Cada país tem uma cultura,
né? E como que são essas manifestações culturais? Quais são essas características culturais? Questão da culinária, da fala, do estilo de vida, do estilo de vestimenta. Por mais que, né, digamos aí que o mundo é globalizado, mas ainda existe ainda algumas diferenças nas vestimentas, até por questões climáticas, né? O que entra dentro de cultura? Entra questões da questão da fala, né? Nós sabemos aí que os italianos eles têm uma fala, uma voz mais forte, mais imponente. E aí já na cultura francesa nós já temos um sotaque, né? Até por conta do idioma mais, digamos, mais delicado. Isso também faz parte das manifestações culturais. Então, é o que você vai colocar aí, né, nessa letra A. A letra B diz o seguinte: nesse trecho, os dois pontos foram usados 3 vezes com a mesma função. Circule e responda que função elas exercem no texto. Qual que é a função? É de enumerar? É de mostrar fala? Quais são essas funções? Seguindo aqui, nós temos aqui o para casa, tá? Nós temos aí 2 trechos, né, que mostram aí questões da cultura japonesa. Foram colocadas aí vírgulas indevidamente, ou seja, não tinha algumas vírgulas aí. Então, você vai ler esses trechos e vai reescrever eles, né, esses trechos, e de forma correta. Você vai retirar essas vírgulas que foram colocadas de maneira indevida. Né? E vai fazer as devidas colocações e vai explicar por que essa vírgula não pode ser usada. Ah, tem uma vírgula aqui. Retirou a vírgula. Você vai escrever lá por que você retirou essa vírgula. Tá? Depois de reescrever o trecho. Então, esse exercício aqui, eu sugiro que vocês façam ele no caderno. Coloca aí a data, né? E coloca em terceiro bimestre, gramática, a data e a página, tá? Coloca em módulo 3 a página, que é a página 51, tá? E aí faça, porque o espaço aqui é bem reduzido, então eu acredito que não dê para reescrever e não explicar, tá? Aqui a letra B é a mesma coisa, tá? Aí aqui, por fim, nós temos aqui o número 2, né? Você vai reler o texto A e identificar a frase em que a vírgula foi evitada para evitar a repetição de uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É a junção de 2 verbos, tá? Se eu falar assim, eu vou correndo é uma locução verbal, porque eu tenho 2 verbos, tá? Para indicar aí uma ação. Então, você vai voltar no trecho A e vai identificar essa frase que tem uma vírgula que foi utilizada aí para não repetir, né, essa locução verbal. Aí aqui no número 3 tem assim, ó, elabore 2 frases utilizando vírgulas no lugar de verbos ou de locuções verbais. Então, você vai pegar no seu caderno, né, você vai até continuar, porque vai estar fazendo o exercício número 1, e vai escrever aí 2 frases, tá? Utilizando vírgulas no lugar de verbos. Então, ao invés de você colocar verbo, você coloca uma vírgula, tá? Então, esses são os exercícios. Aí, agora, vamos falar aqui com vocês, né? Que são os exercícios, tá? Vão da página 48 a 52, que são os exercícios de casa. E aí, é sobre atividade programada. Essa atividade programada é uma atividade que nós estaremos fazendo durante a live. Prestem bastante atenção. É durante o decorrer da live. Então, vocês vão abrir o Classroom, vai ter uma atividade lá que vai estar aberta para ser feita durante a live. Por que durante a live? Porque eu vou estar ajudando vocês. Ajudando de que forma? Não vou estar dando a resposta, né? Mas eu vou estar auxiliando em possíveis dúvidas, tá? Isso aí vai funcionar como uma revisão para a nossa atividade de diagnose que será realizada, tá? Como fechamento aí desse conteúdo aí do mês de agosto, foi transitividade, principalmente transitividade verbal, tá? Verbo transitivo direto, indireto, objeto indireto, tá? Verbo intransitivo, bitransitivo. Então, tudo isso vai ser colocado aí nessa atividade. Então, será realizado durante a live justamente com esse intuito, né que seja aí uma revisão. Tá bom, meninos? Tudo de bom para vocês. Um beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.
Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios, tá? De equação do livro, beleza? O exercício é da página 23, vamos começar na número 3, tá? Que fala assim, ó. Um reservatório com capacidade para 160 litros está com 95 litros de água. Para terminar de enchê-lo, foi necessário despejar 5 vezes um balde com água até a borda. Utilizando x para representar a capacidade do balde, escreva uma fórmula para determinar o valor de x. Então vai ficar assim, gente, ó. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu pegar meu lapisinho. Então, ó, letra A, número 3. Fala assim, ó. Reservatório com capacidade, beleza. Tava com 95 litros de água. Então vai ficar assim, ó. Ele já tava com 95, né? Não é isso? E aí, para terminar de enchê-lo, foi necessário despejar 5 vezes um balde. Ele falou para usar x como como o valor do balde, né? Vai ficar assim, ó, mais 5x, que foram 5 baldes, né? Isso tudo é igual à capacidade máxima. Ele já tinha 95. Com mais 5 baldes, ele enchia. Capacidade máxima é 160, então essa é a nossa equação, essa é a nossa fórmula. Ok? Simples, né? Letra B, ele fala assim, ó. Resolva a equação que você escreveu no item A e determine a capacidade do balde. Então, vamos achar quanto que vale o balde? Só a gente isolar o valor de x, ó. Vai ficar assim, ó. 95 mais 5x é igual a 160. A gente quer o valor de x, a gente tem que passar isso aqui para cá. A gente tem que isolar o x, né? Então, vai ficar assim, ó. 5x é igual a 160. Tava mais 95, passa para lá, menos 95. 5x é igual a 160 menos 95 dá quanto? 65. Então 5x é igual a 65. Opa. Deixa eu apagar aqui, ó. Passa o 5 dividindo, né? Deixa só o x, então vai ficar assim, ó. X é igual a 65 sobre 5. Dividindo isso aí dá 13 litros. Então cada balde tinha 13 litros. Bem tranquilo, bem suave. Então vamos para número 4. Ele fala assim, ó. Gente, vão acompanhando, vão pegando o livro e vão fazendo junto comigo, tá? Essas aulas que eu vou resolvendo exercício do livro, vocês vão registrando no livro de vocês também, ok? Eu falo assim, ó. Em uma exposição de arte, compareceram 5.100 pessoas, cujo número de pessoas pagantes foi 246, a mais que o dobro do número de pessoas não pagantes. Escreva uma equação correspondente a essa situação. Para isso, represente x, o número de pessoas não pagantes. Então, x não pagantes, ok? Então, vamos lá, ó. Então, ó, vamos ler de novo, ó. Em uma exposição de arte, compareceram 5.100 pessoas. Então, 5.100 pessoas é o total. Então, isso, a fórmula que eu escrevi aqui vai ser igual a 5.100 pessoas. Beleza? Cujo número de pessoas pagantes foi 246 a mais, né? 246 a mais que o dobro do número de pessoas não pagantes. Vai ficar assim, ó. X é o número de pessoas não pagantes, né? Mais o número de pessoas pagantes é o quê? 2 vezes, que é o dobro, né? Vai ficar assim, ó. Mais 2 vezes 246 a mais que o dobro. Vai ficar assim, ó. Mais 2x, que é o dobro, né, de pessoas não pagantes, mais 246, que é 246 a mais, né? Então essa é a nossa fórmula, ó. Beleza? Por quê? X é o número de pessoas não pagantes, mais 2x mais 246 é o número, isso aqui tudo ó, é o número de pessoas pagantes. Por quê? Porque ele fala que é 246 pessoas a mais do que o dobro de pessoas não pagantes. Então é isso aqui. Ok? B. Qual foi o número de pessoas não pagantes? Então ele quer descobrir o valor de x e depois o número de pessoas pagantes. Aí é descobrir o valor disso aqui, ó, que eu circulei. Então vamos lá. Não pagantes, é só a gente isolar o x, né? Vai ficar assim, ó. X mais 2x mais 246 igual a 5.100. X mais 2x, 3x. 246 passa para lá, ó. Tá positivo, passa negativo. Vai ficar 5.100 menos 246. 3x é igual a 5.100
menos 246 vai dar 4.854. Beleza? X é igual, 3 está multiplicando, passa dividindo. 4.854 dividido por 3. Vamos fazer? Ó, fazer aqui, ó. 4.854 dividido por 3. Vamos começar aqui, ó. 4 dividido por 3 dá 1. E dá 3. Desce 1. Desce o 8 aqui. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Né? Zerou. Desce o 5. Vai dar 1 de novo, que vai dar 3, né? Fica 2. Desce o 4. Ficou 24. 24 dividido por 3 dá 8. 1.618. Ok? Então, esse foi o número de pessoas não pagantes. Agora, meu teacher, para eu achar o número de pessoas pagantes, deixa eu mudar de cor aqui que eu vou te mostrar, ó. É só a gente pegar esse aqui, ó. Não é o dobro mais 246, vamos pôr aqui, ó. Pessoas agora pagantes, vai ficar assim, ó. 2 vezes o X a gente já achou que é 1.618 mais 246. Quanto vai dar isso aqui? 2 vezes 1.618, vamos fazer, ó. 16, sobe 1, 2 mais 1, 3, 2 vezes 6 dá 12, sobe 1, 2, 3, 3.236. Mais 246, vai ficar 12, sobe 1, 7, 8, 4, 3. 3.482 pessoas pagantes. Ok, galera? Então é isso. Não vou deixar a tarefa para vocês hoje, beleza? E até a próxima. Valeu, um abraço e tamo junto.